Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje mais um dia aí da nossa escola bíblica dominical, né? Vamos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E desde já eu quero dizer que estou muito feliz, né, de você estar aí, né, de poder estar participando aí junto, né, dessa aula aí abençoada de Deus, porque não há outra coisa melhor do que nós podermos conhecer mais de quem Deus é, né? E muitas vezes nós olhamos conhecer Deus é, na escola bíblica dominical como se fosse um simples, como um estudo, e às vezes é algo metódico, algo que parece chato. Mas uma coisa que eu aprendi que mudou a minha ótica, o meu jeito de ver, né, acerca do estudo da escola bíblica dominical, quanto mais nós nos aprofundamos mais em conhecer Deus, significa que nós estamos nos tornando mais íntimos de Deus, porque eu só conheço bem minha esposa, né, pela intimidade que nós temos, pela convivência que nós temos. E uma das maneiras que nós temos de nos achegar mais perto de Deus, mais perto dessa intimidade de Deus, é aprendendo na escola bíblica dominical, né? Mas a oração é insubstituível, a leitura da palavra é insubstituível, mas tanto eles quanto a palavra, a leitura da palavra, quanto também a oração são indispensáveis. Assim é o estudo da palavra de Deus, é indispensável, né? A gente vê várias recomendações dos profetas, né? Assim como de Jesus, dos apóstolos, nos estimulando, nos incitando a conhecer mais de Deus. E eu ler a palavra e não entendê-la, eu não tem proveito para mim. Por isso que estudamos, para poder entender mais e entender melhor aquilo que o texto, aquilo que o livro, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, não desperdice seu tempo, se dedique ao Senhor, né? E em nome de Jesus, vamos ter um dia abençoado, vamos nos chegar mais perto de Deus, né? A gente pode estar distante uns dos outros, mas vamos nos chegar mais perto de Deus. Convido você nessa manhã, né, a ser invadido pela presença de Deus, pela sabedoria que vem do alto, para em nome de Jesus você olhar sua vida, olhar o seu ministério, olhar o seu chamado numa outra perspectiva, com uma outra ótica. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser cada de uma novidade, uma vida diferente. Em nome de Jesus. Acredito muito na sua vida. Então, a gente já está aí, né, fazendo algumas semanas, né, aula. E o que eu não posso deixar de falar é que vocês não vão escapar de mim. Então a gente tem mais uma lição. Não adianta fugir não, gente. Daí você pensar o quê? Ah, vocês estão achando que eu não estou vendo não? Que tem gente aí que está só clicando e está dizendo que está vendo? Olha, irmão. Deus está vendo, hein? Deus está vendo, hein? Ó, tô botando o link lá e tem gente que não tá vendo, hein? Ó, Deus é o juiz, hein? Deus é meu juiz, ele tá vendo, hein? Olha, hein? Então, não dê bobeira, não dê lugar ao diabo, mas seja edificado pela palavra de Deus na tua vida, meu irmão. Amém? Deixa um pouquinho de preguicinha, fica um tempinho aqui comigo. Hein? Para de coisa, rapaz. Vamos estudar mais da palavra de Deus, amém? Ó, lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11, que fala o homem do pecado. Então, antes da gente entrar nessa lição, vamos estar orando ao nosso Deus, vamos estar agradecendo a Ele que é vivo, santo, poderoso e que tem muito para nos dar essa manhã, amém? Feche seus olhos, Santo Deus, eterno Pai. A Ti, Senhor Deus, eu uno a minha oração com a do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor, Pai, possa, Deus, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para poder, Senhor Deus, ouvir e aprender mais da Tua palavra. Pai, que possamos, ó Pai, nessa manhã, termos sede da Tua palavra, sede, Pai, do Teu amor, sede, Pai, de conhecer-te mais. Por isso,
Digo, Santo Deus, revela-nos os teus mistérios nessa manhã, revela-nos, ó Pai, a tua vontade, aquilo que o Senhor Deus deseja para nós. Porque, Senhor Deus, sem o Senhor nada podemos fazer, e estar, Pai, Senhor Deus, nessa aula sem o Senhor não tem sentido algum. Por isso, em nome de Jesus, traz-nos, ó Pai, para mais perto de Ti nessa manhã. É a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom, vamos lá. O texto áureo, né, ele se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 15, tá? Se você depois quiser estar lendo aí, caso você não tenha revista, né? Você pode estar lendo aí, que se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 15, tá? Gente, olha, você que tem revista, gente, ou você que não tem, gente, vamos estudar. Todo domingo eu tô aqui, tá? Todo domingo eu tô aqui trazendo essa aula aí para você. Então, não deixe de estudar na sua casa. Aproveite esse tempo livre que você está aí por causa do coronavírus. Dá uma lidinha na tua revista, tá? Aprende um pouquinho mais aí do Senhor, né? Para quando a gente vir aqui, a gente ser só um esclarecedor, porque se você tiver dúvida, pode mandar para mim, pode mandar no grupo da igreja, que a gente está vendo aí para poder te responder. Eu estou percebendo que o grupo está interagindo pouco, né? Então, mas não fique acanhado não, entendeu? Não fique assim não, mas interaja, participe aí, em nome de Jesus, para que você não venha levar nenhuma dúvida para casa, mas que você possa aproveitar o máximo da palavra de Deus, dessa lição na sua vida. Amém? Bom, na nossa introdução, né, a gente vai falar aqui, né, só para a gente poder resumir, a gente vai falar um pouco, e resume dizendo o quê? Que nós vamos falar sobre o homem do pecado, né? E quem é esse homem do pecado? Que a gente aqui a lição já está falando, né? Aqui nós vamos ver, nessa lição falando do homem do pecado, que nós vamos falar da pessoa do anticristo, né? Sobre o seu caráter, sobre aquilo que ele vai fazer. Quem sabe você já está cansado de ouvir, né? Mas essa lição, eu agradeço a Deus, né, que essa revista ela já até passou, a gente já está até em outro trimestre. Mas essa lição ela caiu num momento muito oportuno, muito bom, né? A qual fala sobre a ascensão do anticristo aqui na Terra. E muita gente já, às vezes, tem criado situações, né? E a gente vê ali o livro de Apocalipse e já achamos que muita coisa está acontecendo, né? Mas nessa lição, eu acredito que boa coisa daquilo que imaginamos sobre o Apocalipse seja respondida, tá bom? Então nós vamos falar sobre o caráter dele, sobre como ele há de vir, sobre como será realmente essa situação. E então, irmãos, nós vamos estar agora nos aprofundando no primeiro capítulo, que é o homem do pecado. Então, nessa introdução nós vamos falar dele, né, sobre suas características, como ele vai ascender no meio da gente, no meio da sociedade. Não digo da gente, povo de Deus, mas digo aqui no meio da terra, né? E nós vamos no nosso capítulo 1, que diz assim, o título, o homem do pecado. E diz assim, nesse tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Então, vamos lá. Qual é o tópico 1? A origem do pecado, a origem do homem do pecado, perdão. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos
e dispuseram-se a perseguir a Israel e a Igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns. Exemplo, Nero, Hitler e Stalin, pois a lista é longa e enojadiça. Então, na verdade, né, a gente vê aqui que o comentarista ele já coloca aqui sobre a prefiguração, né, a prefiguração do anticristo, né, sobre esses personagens que nós vimos. Alguns bíblicos aqui, né, como Caim e Lameque, que foram homens extremamente pecadores, corruptos, que eles eram assassinos, né? E a gente vê Faraó, né, que ele naquele momento ali, sobre Moisés, ele se opunha, né, ao plano de Deus. Da mesma maneira a gente vê, né, Amã, que se opunha para poder perseguir o povo judeu, se opunha contra o plano de Deus, né, para poder destruir o povo judeu. E a gente vê também, né, o Herodes, quando Jesus estava para poder vir, o Salvador, ele se opunha, ele se colocou como uma posição firme e contra, de perseguidor, né, para que Jesus não viesse a habitar no meio de nós. E a gente vê também, como os nomes que citaram aqui, por exemplo, Nero, um grande perseguidor, né, na época aí do Império Romano, e não só Nero, né, teve muitos outros, teve Severo, né, a gente teve Calígula, a gente teve outros imperadores romanos que também foram muito cruéis, né, e perseguidores do povo de Deus. A gente teve aqui também Hitler, né, e Stalin. Hitler é o maior nome moderno, né, perseguidor judeu. Então a gente vê ali onde milhões de pessoas, né, principalmente judeus, morreram, né, naquele que a gente chama de holocausto, né? E a gente vê que parecia não, era algo demoníaco, que era justamente contra o povo judeu, né? E colocava a questão do nome do holocausto, né, que faz tipo uma alusão ao sacrifício de Deus, né? E a gente vê quão cruel eles são, como eles eram. E eu acredito que, digamos, se nós estivéssemos vivos na Segunda Guerra Mundial, né, vivendo naquela época, com a idade que nós temos, nós poderíamos de fato dizer que seria o anticristo, né, pelas características que ele vinha a fazer. E a gente percebe que na verdade ainda não era, mas eles prefiguraram. E a pergunta é: qual é de fato a origem do anticristo? A origem do anticristo, ela já começa desde antes, desde lá de trás, né? Aonde a gente vê que tudo que Deus faz, Satanás se opõe, né? Porque o nome Satanás significa o quê? Opositor. Né? Aquele se coloca contra, aquele que é adversário. Então, desde que o diabo é Satanás, né, é opositor, ele já existe, esse plano já começa-se a fazer, né? E a gente vê que no decorrer dos anos só vai cada vez mais e mais piorando a situação, tá? Então, essa é a origem do anticristo, é a origem do mal. Desde que Satanás é Satanás, né? Desde que o diabo é diabo, o anticristo ele vem, né? Ele já se prepara e só vai colocando aqui, digamos, no nosso dia a dia, no nosso mundo, ensaios, né? De todas essas pessoas que nós falamos, eram só pessoas, né, ensaiando, demonstrando como que será o reino dele, o governo dele, quando chegar o seu tempo. Tópico 2. Títulos do homem do pecado. Como que nós vamos chamar aí esse anticristo, né? O título principal deste personagem é Anticristo, né? Lembrando, é aquele que se opõe a Cristo, né? Eu sou anticristo, ou seja, tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que é de Deus, eu me oponho. Então, anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias, já não eram poucos.
No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe da terra, lá em Apocalipse 13. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir, né? Daniel 9. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Tá vendo? Porque é bom conhecer, para a gente não ser enganado. Então, a gente vê vários nomes dentro dele. O mais famoso aí é o anticristo. Não pode ser o anticristo, pode ser a besta, porque às vezes você vê Apocalipse e fica assim, gente, mas quem é a besta? E quem é o anticristo? E quem é a besta que subiu da terra? E quem é a besta que subiu do mar? E quem é o falso profeta? Então a gente cria essas coisas, né? E quem é o dragão vermelho? E quem é Então a gente cria muita coisa, mas são nomes acerca às vezes dos mesmos personagens, né? E a gente vê ali naquela besta que está falando do Apocalipse 13, é o anticristo, ou seja, é o homem do pecado. Ou seja, o que é o homem do pecado, né? Que é o homem que ele traz em si toda a essência do pecado. E a gente sabe que o salário do pecado, o preço do pecado é o quê? A morte. Então, ou seja, é o homem que traz a essência da morte. Então, e quando a gente vê Deus, a gente vê Jesus Cristo, é o homem que traz a essência da vida. Então, são totalmente opostos, e se colidem, né? E não, a gente vê aí que são esses os nomes do homem do pecado que nós estamos falando. O homem do pecado, o anticristo, a besta, né? Então, todos esses nomes falam da mesma pessoa. 3. Tópico 3. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este, né? Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, para você ver como que ele vai ser. E na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele, a possessão satânica será plena. Então, a gente percebe aí que todo o poder, tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que ele já começa a preparar, isso é dado pelo diabo, natureza. Então, como eu disse, né, a origem dele e a natureza dele vem do que? Vem do diabo, vem desde já do mal, né? Porque a gente vê que o pai da maldade, né, o pai da mentira, aquele que aonde originou-se o mal, foi em Satanás, né? E todos aqueles que vieram com ele. Então, a gente percebe aí que Satanás ele entrega, né? Ele é como se usasse esse homem, né? Esse homem para que ele fosse um canal de Satanás aqui na Terra, a ponto de que Satanás usaria tanto ele, tanto, que ele seria confundido, então, ou seja, da mesma natureza. Imagina você ver o diabo encarnado na sua frente. Você já imaginou do que o diabo é capaz? Você já imaginou o quanto que o diabo deve ser mal? Às vezes a gente vê assaltante, a gente vê essas pessoas e a gente acha que eles são mal, são ruins. Mas você já imaginou como é que deve ser o diabo, gente? A maldade, sabe? A morte que o diabo tem dentro dele. Então imagina o diabo encarnado. Vai ser o homem do pecado, vai ser o anticristo. Então, né, a gente vê que ele vai ter todos esses poderes, né, todas essas realizações vindo aí de Satanás. Né? Tem gente que vai dizer assim, que Satanás não tem poder, né, não tem força. Irmão, às vezes ele vai dizer, irmão, olha só, Satanás não tem poder na minha e na tua vida. Mas de que ele tem, irmão. Você a gente vê quantas coisas acontecendo. Será que ele não teria
Olha nossas leis, olha os governantes, olha como é que o mundo está, gente. Olha quantas pessoas, quantas guerras existem no mundo. Como a gente percebe todas essas coisas acontecendo. Quantas vezes a gente vê demônios aparecendo, movendo coisas. Pessoas que morrem sem saber o porquê. Pessoas que têm sua vida levada. Pessoas que veem coisas estranhas, né? Então, a gente repara, até muitas crianças na época até brincavam, né, daquele compasso, né? Pegavam um negócio, jogavam assim, né? E alguns dizem que realmente aquele negócio mexia, cara. Então, se você der liberdade para Satanás, se ele tiver liberdade, ele vai fazer. E ele tem os seus poderes, mas uma coisa é certa: o poder dele é pequeno, pequenininho, diante do poder de Deus. Então, é nisso que a gente precisa escorar. A gente não deve também, não estou falando que você deve se aterrorizar com o diabo, porque ele é poderoso, que vai fazer isso, aquilo. Não, você não deve se aterrorizar com isso. Mas também a gente não deve subestimar o Satanás, porque ele, todo momento, ele fica planejando uma maneira de me derrotar e de te derrotar. Então, ele é alguém que a gente não pode levar na brincadeira. Aqui, tá debaixo do meu pé, não, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar com essa história de só fica embaixo do meu pé, 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 faz só isso com o cachorro, fica implicando com o pé com ele para ver se não te dá uma mordida. E a gente não chama o diabo de cão? Então, fica chutando o cão e dá uma mole para ele para ver se ele não morde teu pé. Então, é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter o foco em Deus, ter a consciência de quem nós somos, a consciência para onde nós vamos e temos a consciência de quem nós estamos enfrentando todos os dias, de quem está se opondo à nossa salvação, né? E quem é Ele e o que Ele é capaz de fazer. Então, nós precisamos estar firmes, alicerçados no Senhor, para que em nome de Jesus não venhamos ser derrotados por Ele. Amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu tá de boca calada, porque dá lugar aí, meu irmão. Aleluia. Vamos lá, hein? Bom, 2. A gente indo pro capítulo 2, queria falar, irmã Terezinha, você está muito quieta aí, não estou te ouvindo não. O que houve? Não estão colocando internet para você ver não, irmão? Ó, quando for no Salgueiro, eu vou passar aí na sua casa para você ver. Eu não estou te ouvindo, está muito quietinho, irmã. Dá um glória aí, irmã, tá bom? Um beijão para você, saudade. 2. A missão do homem do pecado. Então vamos ver qual é o propósito dele, qual é a missão dele primordial do anticristo. Vamos lá. Primeiro tópico, opor-se a Deus, né? Satanás não ignora esse fato. Jamais logrará derrotar a Deus, ou seja, ele nunca vai conseguir derrotar Deus. E ele não ignora esse fato, mas ele continua a se opor, né? E por essa razão volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, primeiro nós vimos que a todo momento, né, ele vem para se opor a Deus e tudo aquilo que é da obra de Deus. Então, se você acha difícil o evangelho chegar em certos lugares, isso parte do anticristo, isso parte de Satanás. Se você acha que às vezes é difícil você trazer alguém para a igreja, de você evangelizar, né? Se às vezes é até difícil você ter esse ânimo para poder fazer missões, para fazer evangelismo, saiba de que isso parte do diabo, isso parte do anticristo, para que o mundo não conheça, para que o mundo não tenha o reino do Senhor instalado aqui na terra. 2. Opor-se a Israel.
Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física e quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus e aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. A gente, irmãos, sabe que somos todos escolhidos por Deus, mas de que existe uma promessa, sobre a nação de Israel. A gente sabe que a nação de Israel é o povo escolhido por Deus para ser o que? Um instrumento de Deus para a salvação da humanidade, Irmão, eu não vou entrar no mérito de discutir teologia aqui, mas de que isso nós sabemos, de que Israel, ele foi escolhido por Deus. É como assim, vamos colocar um exemplo, Você tem vários filhos, vamos dizer que você tem vários filhos, mas desses todos os filhos, a responsabilidade, de quando os pais vão embora, sempre costuma ficar com o mais velho, com o filho mais velho. E esse filho mais velho é o que vai conduzir os irmãos, para a segurança, para fazer o que é correto, para cuidar dos irmãos, para que ele seja o representante dos seus pais perante os seus irmãos. E tudo que o pai for fazer para os seus filhos, ele vai fazer primeiro pelo mais velho, porque o mais velho é que vai repassar isso para os outros. Então, Israel é o filho mais velho, ele é o primogênito, é o nosso irmão mais velho. Então, Deus escolheu ele para ser o nosso representante. Então, existe uma promessa sobre Israel. E se Israel cair, se Israel for derrotada, ou seja, nós como irmãos mais novos ficamos sem referencial. Então é essa a ideia que Satanás tem de sempre atacar e destruir Israel. É de desmantelar o nosso primogênito, o nosso referencial. Mas nós sabemos que ali é a nação, é o lugar aonde Deus de fato escolheu para si. Irmão, eu não quero questionar aqui a escolha de Deus, mas nós entendemos que é assim. Então, sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, o Satanás, o anticristo, ele vai se opor e perseguir de uma maneira cruel, feroz, para que o povo venha a ser aniquilado. Perceba nas escrituras como que os povos tinham uma certa implicância, de querer destruir o povo de Israel. A gente vê Hitler, entre tantos outros aqui, que sempre tinham perseguição com o povo israelita, E a gente acha, e às vezes a gente acha que isso é bobeira. Não, Israel, ele está pagando o preço pelos seus pecados e também pelas consequências da palavra de Deus chegar até nós. Porque, irmão, a palavra de Deus veio até nós através de quem? Dos judeus, meu querido. Veio através dos judeus. Às vezes a gente trata o evangelho tirando os judeus de lado, mas não. Os judeus, eles são essencialmente importantes para nós, para o cristianismo, porque não existiria o cristianismo, a palavra de Deus, se não houvessem os judeus. Tudo bem que eu não estou falando de grupo religioso judeu, tá? Existem judeus que têm um jeito de pensar e outros judeus outra maneira de pensar, Que Paulo era judeu, Pedro era judeu, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, todo mundo era judeu. Então a gente dizer que existe evangelho sem judeu é mentira. Então precisa ter, tá? Então a gente precisa reconhecer essa autoridade, dada por Deus sobre essa nação, sobre esse povo. Amém? Então, vamos lá. Próximo, 3. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. É opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele
o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. E aí vamos lá. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus, né? Estive ali sendo usado por Herodes. Depois, procurou enredá-lo na tentação do deserto. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, ou seja, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Então, como o comentarista aqui já resumiu, né? Ele deseja ser Jesus Cristo, ser o Salvador. E ele vai vir com essa mentira, né? Com essa propaganda de que ele é o Cristo, que ele é o Salvador do mundo, né? E como a gente começa aqui a ler, né, e entender, é que ele, a todo momento, ele vai se opor contra tudo aquilo que fala que Jesus Cristo é Deus, para que não seja Jesus Cristo reconhecido como Deus e Salvador, mas que ele seja reconhecido como Salvador do mundo. Então, a gente percebe, né, que meio passando esse tempo, o diabo não perde, né, aquilo que foi o seu erro desde lá do início, né, que ele queria ser igual a Deus, queria ser maior do que Deus. E a gente vê que o anticristo, ele quer ser o Cristo, ele quer ser o Salvador, né? Irmãos, a ver como que a inveja, a maldade, ela é terrível. 4. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Então, o último tópico, nós falamos de opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Então, nós passaremos situações difíceis. Então, a gente percebe que como que ele usa através até mesmo de políticos, de governantes, de grupos sociais, né? De que se opõem à igreja do Senhor. Hoje, nós vemos que qualquer manifestação de culto ao Senhor, né, nas redes sociais é repudiada por muita gente, né? A gente viu ali Michele Bolsonaro com uma blusa escrita ali na hora do pronunciamento, escrita assim, eu amo Jesus, né? E ela foi ali praticamente escorraçada nas redes sociais por conta de ter uma blusa dizendo de que eu amo Jesus, né? Então, e não só isso, a gente também tem leis políticas que criam situações para que o evangelho seja impedido, seja coagido e não possa ir à frente. E nós, irmãos, estamos suscetíveis a passar por isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem um presidente que tem princípios cristãos, né? E isso é a vitória para nós, né? Mas tem países que não tem. E a gente, irmão, não sabe se o próximo presidente ou se os próximos governantes terão os mesmos princípios. Então, precisamos orar sempre ao Senhor, porque tem nações que hoje encolhem e pagam um preço muito caro por isso, né? De não terem a comunhão, não terem, né, não terem essa oportunidade, né, essa chance de poder terem os seus governantes governando de uma maneira que os faça livre para servir a Deus, né? Porque tem países que a gente não pode mais falar do evangelho, países, eu digo, evoluídos, né? Por exemplo, na Rússia evangelizar é muito difícil, na Alemanha evangelizar é muito difícil, na China evangelizar é muito difícil, né? É onde o povo ele é perseguido, é oprimido. Isso estou falando de países grandes, mas a gente sabe que existem os países que são perseguidos, né? Que é onde tem a perseguição declarada contra o evangelho. E a gente vê que sofrem, que o povo sofre. O povo não tem essa oportunidade, mas em nome de Jesus, que a gente possa, né, continuar orando e na força do Espírito Santo alcançarmos essas vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vamos lá, capítulo 3. Já estamos no último capítulo aí da nossa lição. Eu sei que eu sou chato, né? Você já está doido aí para voltar a dormir, para ficar com essa perna esticada aí. O que mais a pessoa está falando isso agora é nem dormir, né? Já estou acabando já. 3. A destruição do homem do pecado. Vamos lá, como é que vai ser essa destruição? Sabemos que o império de Satanás, o reino dele aqui na Terra, ele não é eterno, mas ele é temporal. E o nosso tópico 1 diz assim, a ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio, como diz lá em Apocalipse 13:5. O primeiro será um agente público e o segundo um delegado religioso. Então a gente vê que a besta ela vai ser um agente político, alguém de muita influência, e o segundo vai ser um delegado religioso, que seria alguém de referência, espiritual, seja aí qual for a crença, e eles vão andar juntos. Então começará assim. 2. Auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Então, a gente repara que ele dominará tudo e ele não terá oposição ao seu governo. 3. A ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, que é o Satanás. Então, às vezes a gente percebe aí que ele vai sofrer a ira de Deus. Lá em Apocalipse você vai ver sobre as 7 taças da ira de Deus, que vai cair sobre o anticristo, sobre o reinado do anticristo, tá? Mas haverá perseguições promovidas pelo anticristo, Então, o que a gente começa a perceber? Hoje a gente está vendo a situação do coronavírus, a gente acha, que muita coisa já está acontecendo, do Apocalipse, que o anticristo já está aí. Mas existem muitas coisas que a gente vê em Apocalipse que precisa acontecer e ainda não aconteceu. A gente vê que, por exemplo, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. A gente começa a perceber que ainda não há um único governo, não há um governo mundial ainda. Caminha-se para isso, mas ainda não tem. E isso são só 2, E a gente repara que existe ainda muito mais coisa para acontecer. A gente vê um exemplo. Mesmo com o coronavírus, a gente estando isolado com esse vírus, a gente tem essa oportunidade de estar aqui com a internet livre e falando normalmente. Mas eu acredito que o anticristo será dias piores, onde nem essa oportunidade que nós temos aqui de estar falando pela internet poderá existir se não for rastreada, Ao momento que eu falando a palavra de Deus assim pelo celular, eu posso sofrer um ataque, sofrer aqui uma investida das autoridades, me levarem preso ou até mesmo me matar. Então, eu acho que haverá dias assim, dias piores, e esses dias ainda não chegaram. Então, o que está acontecendo, eu acho que é só princípio das dores. Coisa pior está por vir ainda, mas eu espero em nome de Jesus que a gente não esteja aqui para poder ver e passar por isso, amém? E para a gente terminar, nossa conclusão o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mais cheio de iniquidade, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje, falando aí sobre o anticristo, que você possa, em nome de Jesus, aprender, guardar um pouco daí do que a gente falou
e espero que tenha esclarecido dúvida aí no seu coração e que em nome de Jesus você possa ser abençoado por essa lição. Então guarde na sua mente, guarde no seu coração, né? Não deixe escapar, não deixe passar, mas em nome de Jesus vai à frente, vai adiante e continue sendo uma bênção. E para a gente fechar, vamos para o nosso questionário. Não podemos esquecer. Primeira pergunta, vamos lá. Eu sei, na verdade, né? Eu sei como é que vocês estão sentindo. Eu sei, é bom que você não falou, eu tô sentindo, sabe o que é? Você está sentindo saudade? É da gente ensaiar as respostas. Tá achando que, como é que é? Eu sei que você tá sentindo saudade da gente ensaiar a resposta, mas fica tranquilo, na minha primeira aula na igreja, eu vou fazer questão de ensaiar a respostinha com você. A gente vai responder tudo bonitinho, num alto e único som, assim, ó. Todo mundo no mesmo tom, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Quem é o homem do pecado? Olha, essa é uma das perguntas mais difíceis desse questionário. Uma das mais difíceis. Quem é o homem do pecado? 2. Que nomes o homem do pecado recebe? Gente, olha, pergunta de nível teologia. Teológico, sim, seminarista. Vamos lá. 3. Por que o homem do pecado é chamado de anticristo? Porque o homem do pecado é chamado de anticristo. Anticristo. Qual é a missão do homem do pecado? Qual é a missão dele? Gente, tá muito difícil. Muito difícil demais. E vamos lá. Qual é o destino final do homem do pecado? Qual será o destino dele? Né? Então, sei que você está aí. Quem sabe você já fez, já está fazendo, já terminou, já tem a resposta na cabeça? Pronto, rebentou. Em nome de Jesus, você continue aí, meu irmão, minha irmã, arrebentando no reino de Deus. Seja essa bênção em nome de Jesus. Responda tudo aí, seja canal de Deus para a tua vida. Melhor, seja canal de Deus para a vida da tua família, né? Para a tua vida você já é, né? Falando aqui, né? Então, seja um canal de Deus para a vida da tua família, para a tua igreja, para os teus vizinhos aí, para a tua rua. Em nome de Jesus, como diz lá para Abraão, ser tu uma bênção. Então, seja uma bênção. Eu acredito muito em você, meu irmão, minha irmã, tô morrendo de saudade de você. Em breve, quando a gente chegar na igreja, a gente puder se abraçar, a gente vai se abraçar. Nem que seja com álcool em gel e tudo quanto é canto da cara, da mão, a gente vai se abraçar. Porque eu te amo no amor de Jesus, meu irmão, eu te amo. E juntos nós estaremos naquele grande e lindo coral, louvando para todos sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Amém.